Olá, vamos fazer então nessa aula o uso de um suplemento de terceiros chamado Power Tools. Power Tools é uma ferramenta que, por um acaso, no decorrer da criação desse treinamento, eu instalei para testar alguns dos recursos que ele oferecia. E achei fantástico, porque ele oferece uma gama de ferramentas tão grande que com certeza você vai ficar curioso e vai querer explorar mais essa ferramenta. O objetivo dessa aula não é dar toda a explicação que o suplemento precisa. Não é uma aula para o suplemento do Power Tools, mas é uma aula indicando a você que você pode instalar esse suplemento e agregar muito mais recursos às suas planilhas do Google com a utilização dele. Veja só, vou abrir aqui a nossa planilha. Essa planilha ela se chama Suplemento Power Tools. Então eu vou abrir aqui em complementos e nós vamos instalar um complemento novo. Esse complemento nós vamos digitar aqui Power Tools, vamos pressionar o Enter e você vai ver aqui esta primeira sugestão. Foi feita pela AbleBits, acho que é isso, AbleBits.com. Então vamos lá, vamos instalar essa aplicação. Ele pede algumas permissões, eu vou permitir. E rapidamente esse suplemento vai ser instalado. Veja só, ele está em execução. Prontinho. Se nós clicarmos em complementos e escolhermos Power Tools, veja que nós temos aqui um Start, que é para abrir o menu lateral da aplicação, e alguns itens que você vai encontrar na própria aplicação, mas cujo atalho já está aqui para facilitar. Se você precisar de ajuda desse suplemento, clique sobre o menu Ajuda e você verá então aqui uma pequena ajuda sobre a aplicação. Mas ele é tão eficiente que você não precisa disso. Usando com os recursos que você já aprendeu nesses cursos até agora, você com certeza vai conseguir utilizar o Power Tools de olhos fechados. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui então o meu complemento, Power Tools, Start. Assim que essa janela lateral é aberta, então já vou ter acesso às ferramentas. Na parte de cima nós temos um menu com várias opções e aqui os itens principais que você vê no menu quando clicamos lá em complemento. Remove. O que ele faz? Esse Remove, ele remove espaços extras, delimitadores e caracteres e substrings. Para que você possa entender, esse recurso aqui ele é todo feito em inglês, ele está todo em inglês. Então eu posso, vocês vão ter que conhecer um pouquinho aí do idioma, talvez, para conseguir utilizar bem a ferramenta. Então vamos lá, eu vou escrever aqui Alessandro, vou dar vários espaços e vou colocar Trovato. Você já viu nas aulas anteriores que esse monte de espaço aqui na célula ele é ruim para as nossas fórmulas. Então se eu clicar aqui em, acho que é aqui, Remove, Remove, eu posso remover todos os espaços da minha célula. Eu posso remover Leading and Trailing, acho que é o início e trailing eu não sei o que é exatamente esse termo. Então eu vou mostrar para vocês um recurso muito avançado que eu utilizo quando eu tenho uma dúvida com o idioma. É o Google Tradutor. Então eu vou entrar aqui no tradutor do Google e vou pedir para que ele mostre para mim. Remover espaços à esquerda e à direita. Agora fica mais fácil. Perceba que meu idioma também não é tão bom, então eu preciso dessa ajuda. Então não é o caso aqui, eu não tenho espaços extras nem à direita nem à esquerda. Então é o item de baixo, veja só. Remover espaços entre palavras, deixando apenas uma. Então se eu clicar aqui em Remove, você vai ver que ele vai eliminar esses espaços extras, deixando apenas um espaço. Se você tivesse várias células com essa situação, então eu vou colocar aqui várias vezes o meu nome, veja só. Eu posso selecionar essas células e, através do comando Remove, clicando em Remover, você vai ver que ele faz ajuste de toda a minha seleção. Então as ferramentas elas funcionam para uma única célula ou para um conjunto de células. Eu posso remover aqui as entradas, as entidades HTML. Eu posso remover os delimitadores, caso você tenha importado um arquivo de texto, por exemplo. Remover caracteres não imprimíveis, que são coisas que você pode copiar sem querer quando joga de um Word para cá, de um Excel para cá, de uma tabela para cá. Eu posso aqui remover caracteres e substrings, veja só. Se você quer remover um caractere específico, então eu posso colocar aqui a letra S e pedir para que ele faça a remoção. Você vai ver que na minha célula ele vai eliminar esse caractere de forma bem simples. Remover a substring, então eu posso escolher aqui qual substring que eu quero. Então vamos lá, eu quero remover aqui a substring Trovato. Vou pedir para remover e você vai ver que ele vai ser eliminado. E aí eu poderia voltar e remover os espaços depois, que ficou um espaço aqui depois do Aleandro. Remover caracteres por posições, então olha que interessante, eu vou clicar aqui
Eu posso remover a partir do segundo caractere até o quinto caractere. Quando eu clicar em Remove, você vai ver que do segundo ao quinto ele vai ser eliminado. Então são várias ferramentas de remoção, olha só. Remover linhas e colunas em branco. Então você pode selecionar esse comando para remover as colunas em branco, remover linhas em branco, remover linhas não utilizadas. Então, por exemplo, eu quero remover as linhas não utilizadas. Clico aqui e você vai ver que todas as linhas não utilizadas foram eliminadas. Isso é útil para você economizar espaço na sua planilha. Eu posso remover todas as colunas não utilizadas, veja só. Então ele vai pegar aqui e vai deixar apenas a minha coluna C disponível. Muito bacana, não é? Então, remove é isso. A parte de clear, ele pode apagar textos por tipo. Então vamos fazer um teste aqui. Eu vou colocar aqui 2 números, eu vou colocar aqui algumas letras, e eu tenho aqui, vamos lá, datas, eu posso colocar aqui datas, vamos colocar a data de hoje, que é 5/3/2017. Se você tiver uma grande tabela e precisa eliminar dados específicos, então você pode usar o clear. Desmarcando o clear all, você pode escolher, por exemplo, para apagar a formatação. Ao clicar em clear, toda a formatação da célula é apagada, ficando a formatação original dela. Eu posso apagar apenas os números, clicando aqui. Então ele vai apagar todas as células que possuem números. Eu posso apagar os hiperlinks. Se você recebeu uma célula, uma planilha que tem muito hiperlink, ou copiou dados da internet, colou e veio com esses hiperlinks, então você pode remover esses hiperlinks por aqui. Você pode reapagar as datas também, veja só. Clear, ele vai apagar as datas. Eu posso apagar as notas, né, são os comentários, como também posso apagar o texto. Se você quiser apagar tudo de forma rápida, escolha Clear All e Clear. Só que um detalhe, ele não apaga fórmulas, ele vai apagar textos, números e os itens que estão aqui, apenas isso. Depois do Clear, nós temos a ferramenta Text. Olha só que interessante essa ferramenta que é chamada de Text. Eu vou abrir. Clicando aqui na minha célula, veja que quando eu clico sobre Text, ele pode mudar o case, ou seja, eu posso converter tudo para maiúsculas diretamente na célula, sem ter que usar aquela função que nós vimos, maiúscula. Eu posso converter tudo para minúscula. Eu posso converter também, olha só, cada palavra para maiúscula, ou seja, cada primeira letra de cada palavra para maiúscula, ou capitalizar cada célula, né? E se eu tiver várias células, ele vai capitalizar aí cada célula da minha seleção. Eu posso adicionar texto também por posição, olha que interessante. Eu poderia colocar aqui a palavra teste, ou melhor, eu vou colocar aqui a palavra Cândido, que é o meu próximo nome, um espacinho antes. No final, a hora que eu der um run, você vai ver que ele vai adicionar esse texto à minha célula. Se fosse uma coluna inteira, ele adicionaria um conteúdo na coluna inteira. Eu posso colocar uma informação no início, então, por exemplo, se eu colocar aqui Senhor no início e pedir um run, você vai ver que ele vai colocar esse texto antes da frase. É fantástico. Eu posso escolher também o caractere, veja só. Após o caractere número 10, eu quero colocar aqui Alessandro, Alessandra. Run. Olha que interessante. É bom, isso vai mudar porque mudou aqui a letra, né? Eu vou dar um Ctrl Z. Vamos ver se vai funcionar. Vai. Então eu quero colocar então outra vez aqui. Vamos mudar aqui o UA. Como eu incluí mais 4 dígitos, então tem que ser na posição 14 ou 15. Vamos ver. Run. E aí ele coloca na posição indesejada. Fantástico. E eu posso colocar aqui antes de um texto específico, se eu colocar esse texto aqui, ou depois de um texto, basta digitar o texto aqui também. E eu ainda posso fazer o replace, né, substituir símbolos, substituir caracteres acentuados por nada, tirando, né, removendo os acentos. Eu posso remover códigos por símbolos, e eu posso ainda remover símbolos e colocar códigos. Olha que bacana. Então, na parte de texto é isso. Nós temos aqui a conversão. Essa conversão, ele permite converter texto para números e converter números para textos para datas. Quando você importa um arquivo de texto, por exemplo, para a sua planilha, você tem aquela situação em que os números podem vir como texto, ou quando você extrai textos de uma célula utilizando as funções de extração de texto. Então essa ferramenta permite a você fazer as conversões. Além das conversões, você também tem aqui ferramentas para fórmulas. Veja só, converter fórmulas de relativas para absolutas. Vamos fazer um teste aqui. Eu vou colocar igual a 1. Se eu clicar aqui nessa fórmula, você está vendo aqui na barra de fórmulas, se eu pedir para converter de relativa para absoluta e der um run, você vai ver que esta célula agora está protegida tanto na referência, isso é uma proteção absoluta, tanto na coluna quanto na linha.
Se você quiser fazer o inverso, você pode clicar aqui em converter absoluta para relativa, onde ele vai remover a proteção das suas células, da sua fórmula. E você pode converter também as fórmulas para valores. Se eu der um run, o que ele vai fazer é eliminar essa fórmula, como ela não trazia nada, deixando só o resultado. É igual o colar especial que nós vimos anteriormente, você se recorda? Veja só, se eu tiver aqui a função hoje, e eu pedir para que ele converta isso para valores, você vai ver na barra de fórmulas que ela vai desaparecer, deixando apenas o texto na minha célula. Eu posso ainda fazer a autossoma, utilizando várias funções do autossoma. Lembre-se que nós temos aí o autossoma aqui também. E o autossoma aqui é um pouquinho diferente, né, na nossa barra de ferramentas. Modificar todas as fórmulas, então eu posso escrever, modificar as fórmulas, tudo de forma bem simples. Split é a divisão. Então lembre-se, quando você importar um arquivo de texto, esse arquivo de texto ele pode estar separado por delimitadores. Vou fazer um exemplo aqui, olha só, 1, ponto e vírgula, 3, ponto e vírgula 4. Eu posso clicar nessa célula que eu importei e pedir para que ele faça um split. E esse split é de um caractere personalizado que é o ponto e vírgula. Olha só, vou colocar o ponto e vírgula aqui, ele está adicionando a minha lista, então ponto e vírgula. É assim que eu der um split, você vai ver que ele está trabalhando e ele vai dividir esse conteúdo em 3 colunas adicionais. Perceba que automaticamente ele inseriu 3 colunas extras aí para minha informação. Eu posso ver aqui, olha só, vírgula, quebras de linha, espaços. Você pode fazer então a quebra do jeito que desejar. Se eu clicar aqui no nome e pedir para que ele faça a quebra pelos espaços, quando eu der o split, você vai ver que ele vai gerar várias colunas com informação, separando cada parte do meu nome, veja só, em uma coluna diferenciada. Tudo muito simples. Além do split, também nós temos aqui a ferramenta de data, onde eu posso, veja só que interessante, remover duplicatas de nome. Se eu tenho uma lista A, B e C, se eu precisar remover duplicatas dessa lista, eu posso usar essa ferramenta e você vai ver que rapidamente ele vai abrir aqui a minha janela, né, de procura. Ele vai perguntar qual é a célula, eu já disse qual é, vou dar um Next. Eu quero aqui colocar as duplicatas apenas, Next. Não tem cabeçalho, Next. E eu vou pedir para que ele fiche. Opa, eu dei um fio, era para eliminar. Eu vou dar um Close. Perceba que o fio ele preencheu com uma cor o identificador. Se eu voltar para lá de novo, na remoção das duplicatas, eu vou mandar agora excluir essa linha. Find duplicates or uniques. Então vamos lá. De novo, como ele já tinha uma área selecionada, ele já vai identificá-la. Vamos para o Next. Vamos localizar a duplicata. Não tem coluna, não tem cabeçalho. Agora sim, nós vamos deletar aqui linhas com a seleção. Vamos dar um Finish. E aí você vai ver que esse valor foi eliminado. Fácil. Eu posso ainda comparar 2 planilhas, olha que interessante. Ele compara 2 colunas, né, para encontrar duplicatas. Aqui ele mescla valores, eu posso mesclar várias células. Vamos selecionar então aqui isso, vamos fazer um teste prático dessa mesclagem. Eu vou colocar aqui D, E e F, vou selecionar isso aqui e vou pedir para que ele faça o Merge. Vamos lá, Merge. Padrão, vocês viram que tem uma série de referências aí. Note que ele juntou esse conteúdo numa única célula, separando por um ponto e vírgula, olha que bacana. Eu poderia ainda escolher outros detalhes, até com uma quebra de página, um espaço. Fantástico, isso para juntar valores aí de células como concatenar. Vamos voltar lá para o Merge. Eu tenho ainda outras opções de data, veja só, que é mesclar 2 tabelas, baseadas na chave, né, na coluna. Shuffle, isso aqui é para embaralhar as linhas e colunas, isso é interessante, eu não conhecia, veja só. Vou colocar aqui, vou pedir para ele fazer um Shuffle. Células em cada row, vamos embaralhar. Eu acho que ele não deu certo. Células em cada coluna, vamos ver se agora vai. Agora sim, ele embaralhou os valores. Bacana esse recurso, eu não sabia que era possível. E aí eu tenho aqui um random, um gerador, né, de números aleatórios. Se eu selecionar uma faixa de células aqui, por exemplo, vamos voltar aqui, deslocar um pouquinho. Eu quero gerar números, olha só, valores únicos de 0 a 100. Se eu pedir para gerar, ele vai gerar números aleatórios aqui, sem repetição. Se você gosta de fazer uma fezinha em jogos, está vendo? Veja só, vou escolher 6 dezenas
Eu posso colocar aqui o valor de 1 a 60 para a Mega Sena, 0 não dá, né? De 1 a 60. A hora que eu for gerar, ele vai gerar esses valores de forma randômica, sem repetições. E aí está uma sugestão para a sua próxima loteria. Eu posso ainda, veja só, números inteiros, né, ou números decimais, valores booleanos, eu posso colocar datas aleatórias entre duas faixas, isso é ótimo. Listas customizadas e ainda strings, eu posso gerar textos que sejam aí aleatórios. Vamos gerar então aqui um texto só para ver como vai ficar? Olha que bacana. Textos aleatórios para senha. Então perceba que essa ferramenta, o Power Tools, ela é realmente muito bacana. Ela tem muitos recursos que você pode explorar e usar como se fosse um canivete suíço aí para suas planilhas. Você ainda tem algumas ferramentas aqui em cima. Por exemplo, para adicionar linhas, eu posso inserir células e empurrar o conteúdo para baixo, veja só. Clicando aqui, então ele vai empurrar esse conteúdo para baixo. Eu posso vir até aqui, inserir, empurrar para a direita, então eu posso inserir uma célula e ele vai empurrar o conteúdo para a direita. Eu tenho aqui as ferramentas de exclusão, eu posso deletar uma célula e fazer com que o conteúdo suba, e eu posso também deletar e fazer com que essa célula seja deslocada para a esquerda, a célula da direita. Tenho aqui a ferramenta de autossoma, veja só, eu tenho várias funções aqui de autossoma, poderia clicar nestes valores e pedir para que ele faça aí a autossoma para mim. Note que a somatória está aparecendo aqui embaixo de forma rápida. Tem este aqui que é swap, que é para que você possa inverter, né, os seus dados, você pode dar trocar a sua informação de posição. Vamos fazer um teste com isso aqui, eu vou selecionar essas duas colunas e vou pedir para que ele faça um swap aqui para a direita, horizontalmente. Olha lá, ele tirou de uma coluna, passou para outra sem que eu precisasse dar o Ctrl X ou Ctrl V. Aqui também nós temos as ferramentas, né, de colocar em maiúsculo e minúsculo, que nós vimos aqui em texto, e aqui informações de congelamento de painéis. Eu poderia selecionar a célula 5, por exemplo, e pedir para que ele congele os meus painéis. Note que ele inseriu uma linha de divisão aqui entre o meu título e a minha planilha. Se eu adicionar as linhas aqui, você vai ver que eu posso rolar tranquilamente e o meu painel aqui está congelado. Posso clicar nessa setinha e descongelar os meus painéis. Veja como é simples, veja quantas utilidades que nós temos aí para a ferramenta Power Tools. Para que essa aula não ficasse realmente muito extensa, eu não fiz o detalhamento de cada uma dessas instruções. Então, antes de você continuar aí o nosso curso, antes de você ir para a próxima aula, faça um teste. Instale esse suplemento Power Tools. É claro, você precisa ter permissão aí, talvez se você esteja utilizando numa empresa, existam restrições de segurança para fazer o download. Se você tentar fazer o download desse complemento e não conseguir, converse com o pessoal de TI da sua empresa para saber se você tem permissão para fazer o download desse suplemento. É isso. Na próxima aula nós vamos falar um pouquinho sobre alertas e alterações na planilha. Se eu não me engano, eu já comentei rapidamente sobre isso em outras aulas e estamos acabando com o nosso curso. Vamos ver algumas ferramentas aqui do próprio Google e falaremos um pouquinho sobre scripts. Essa planilha de banco de dados aqui ela foi copiada, eu não vou mais utilizar, então já vou aproveitar e vou excluir para que esse conteúdo não fique desnecessariamente aqui na nossa planilha. Eu vou apagar, prontinho. Então estamos praticamente no final do nosso treinamento, nos vemos então na nossa próxima aula. Até lá!